4321. Nada é mais contagioso que um bom exemplo. Use máscara, uma iniciativa do Grupo RCM de Comunicação. Medicamentos e perfumaria com preços populares é com a Drogaria Santana, a farmácia do Lúcio, no calçadão da Visconde de Tuné. WhatsApp 981217484. Baterias de 60 amperes selada por apenas R$ 229,90. Em até 10 vezes sem juros no cartão. É na Davix Auto Center, na Teódulo Mendes, ao lado da Dunité. Fone 3668-4075. Representante das baterias Moura. Moura é Moura. 100% você. Tudo que você precisa em bebidas, perfumaria, eletrônicos, informática, celulares e acessórios, JL Variedades tem. A mais completa loja com preços imbatíveis em até 10 vezes sem juros no cartão. JL Variedades. Qualidade, diversidade e atendimento personalizado. Rua Teódulo Mendes Malheiros, 899. Fone e WhatsApp 999662733. ZYP 204, canal 292. Cultura FM. Cultura 106,3. Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Voltamos, meus amigos, minhas amigas, agora também nas plataformas digitais. Prazerzão ter você aqui no nosso Facebook. Depois da entrevista também vai pro YouTube, enfim. Siga a gente também no Instagram, tá? @CulturaFM Paranaíba. Estamos também no Instagram, além aqui do Facebook. E hoje, como nós dissemos, e sempre, né? Companhia agradável de Jerusa, ali atrás do Alex. Nós precisamos dar um uniforme novo pra Jerusa. Essa camisa é das antigas, né, Alex? Essa tá bem antiga. Precisamos renovar. Vou pegar outra aí. Renovar o estoque de Jerusa. Direção, arruma uma camisa bonita. Exatamente. Rápido. Olha, como nós dissemos, rapidinho. Como nós dissemos pra você, hoje nós temos a presença dele, professor Júlio, queridamente conhecido como Professor Júlio. Todo mundo conhece, né? A gente sempre... cara, a gente tava batendo um papo aqui em off aqui. Que conversa bacana. Diretor da escola Prevê Objetivo. Você conhece, você já ouviu várias entrevistas, bate-papo bacana, vai trocar ideia aqui com a gente. Júlio, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Valeu mesmo por ter aceito aí o convite pra gente bater esse papo. Nesse período que a gente tava comentando aqui, eu até usei um exemplo aqui, né, Júlio? Abriram um portal, a gente entrou por esse portal agora, nesse período de pós-pandemia, e a gente não sabe o que vai ser. Essa aqui é a verdade, né, professor? Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Cultura, pessoal que está nas redes sociais, Leonardo, Alex. É uma satisfação muito grande poder partilhar com vocês aqui algumas reflexões, um bate-papo agradável sobre trajetória, educação, enfim, os desafios que temos aí pela frente. Bom demais, senhor aqui. Pós-pandemia, que na verdade não é pós-pandemia. Como é que vai ser? Como que tá sendo a experiência? Primeiro, como que foi, né? Esse tempo. Foram 2 anos praticamente. A gente conversava aqui. A gente vai começar do zero, professor, mesmo? O senhor sentiu isso nesse retorno? Tá tudo diferente? Bom, o desafio foi gigantesco. Lá em março de 2020, não é? Vínhamos num processo presencial e da noite para o dia tivemos que parar todas as atividades presenciais e num tempo recorde já integrar um processo de educação, entregar um processo de educação em casa. Nossos alunos foram para o sistema remoto. Então o desafio foi gigantesco, até porque a prática dos educadores das escolas não contemplava em absoluto uma mudança tão brusca, tão profunda e inesperada, né? Praticamente ninguém estava preparado para, da noite para o dia, fazer essas transformações. Então o desafio foi gigantesco. E aí as escolas, os professores, os sistemas precisaram se reinventar. Por quê? Nós precisávamos entregar um processo de aprendizagem às famílias, né? Aos alunos.
e esses alunos em casa. E aí, como é que seria isto, não é? Aí entra a tecnologia, né? Hoje a internet, as plataformas de trabalho se tornaram o grande diferencial para que as escolas pudessem continuar apresentando o processo de aprendizagem de conteúdo às famílias. Foi uma fase difícil, né? Na verdade, como a gente comentava aqui, não foram só as mudanças no jeito de ensinar, né? O professor tendo que se adequar ali às videoaulas, porque aquela família onde a criança estava em casa teve toda a sua rotina alterada, né? A mãe estava ali, o pai não podia trabalhar e o professor tendo que passar aquilo, só que o professor também estava com o filho em casa. Como que o professor Júlio reuniu ali o corpo docente e falou, gente, esse é o momento, vamos fazer assim, porque como o senhor mesmo disse, foi tudo uma surpresa, né? A gente não tinha passado por isso. Vocês tiveram que se reinventar, né? Como é que foi esse momento, professor? Olha, Leonardo, Alex, nós fomos até muito felizes porque os pais que estavam conosco e quem acompanhou a divulgação dos processos de matrículas no ano de 2019 tem presente que a escola, naquela época, final do ano, fez uma parceria com o Google for Education. E tínhamos como o pessoal da Nuvem Mestra que estavam já fazendo um processo de formação dos nossos professores na questão tecnológica. Havia um projeto do Educandário Santa Clara de uma imersão na tecnologia. Ou seja, alguns falaram, vocês foram previdentes. Olha, até de certo modo fomos muito felizes. Por quê? Para você ter uma ideia, quando nós tivemos que parar as atividades, e aquela parada foi assim da noite para o dia, parem. Não é? Os nossos alunos do 6º ao 9º ano já estavam com a conta Google pronta, eles já estavam trabalhando através do nosso TI, das nossas aulas de informática. E era um processo lento que iria acontecer ao longo do ano. Olha só. E acabou de maneira abrupta. O ensino fundamental 2, eles já saíram com acesso à plataforma, não é? O ensino fundamental 1 ainda não, porque não havíamos tido tempo de fazer o processo de imersão, de criar as contas, enfim. E os professores já tinham tido uma formação em dezembro e em janeiro. Na verdade, era uma formação ainda muito superficial, mas nós já havíamos começado um processo porque havia uma pretensão da escola de um mergulho nas tecnologias. Essa modificação que está acontecendo aí, a escola precisa acontecer, se consolidar. Então, assim, quando ocorreu... Sofremos, mas nós já tínhamos um lastro de possibilidades aí. Só antecipou de maneira abrupta. Exatamente, mas num espaço de 3 dias, aí nós dispensamos os alunos numa quarta-feira, e quarta, quinta e sexta e sábado, nós mergulhamos com os professores num processo de formação, de compreensão mais aprofundada da plataforma para, já na segunda-feira, os professores estarem da escola, quem queria, ou das casas, né, transmitindo as aulas para os alunos. Mas agora você imagine que situação, né, do professor. Até então, ele na sala de aula, com seus alunos, ali só no grupo muito restrito, da noite para o dia, aquele professor passou a receber, a transmitir de sua casa, né, para os pais, para os alunos, todas as aulas. A intimidade, a privacidade desse professor foi exposta, não é? E ali todos tinham acesso ao professor, seja para aplaudir as qualidades e também para visualizar os pontos que precisariam ser equacionados. Então, para o professor também foi um desafio gigantesco. Imagine o estresse, o cansaço, não é? Porque os trabalhos, eu diria assim, triplicaram.
multiplicaram naquele período. Nossa. Até tínhamos alguns pais, algumas pessoas que falavam assim: agora tá muito fácil de dar as aulas, o professor vai lá, prepara, transmite. Quer dizer, na verdade, foi um trabalho extremamente desgastante, não é? E só conseguimos avançar e avançar com qualidade porque temos uma equipe compromissada, comprometida, que de fato tem um compromisso em dar uma educação diferenciada para os alunos. Júlio, nesse retorno das crianças agora, no presencial ali, o que você notou que está diferente? É claro que a pandemia mexeu não só com, vamos dizer, a perda de tempo ali no tato, né? Modificou ali a forma de ensino, foi tudo para a internet, então aquele contato se perdeu, mas emocionalmente muitas crianças ficaram abaladas e é o que a gente conversava. O que será? Claro que a gente não vai fazer aqui nenhuma previsão, futurologia, mas mudou comportamento, mudou conceitos. E o que essas crianças vão crescer? O que elas vão levar disso, né? Se lembrar lá quando era na fase, vamos lá, essa molecada que tem 5, 6, 7 anos, quando tiver 20 e poucos anos, falar, pô, você lembra quando a gente era criança, a gente teve que usar máscara, eu fiquei sem ver minha avó. O que o professor que tá ali agora, recebendo essas crianças, tá observando de mudança comportamental e emocional dessas crianças? Quando a proposta de voltarmos no sistema híbrido e as escolas particulares, Escola Caminho e Objetivo, tiveram essa prerrogativa desde o início de fevereiro, enquanto que as escolas públicas, estaduais e municipais não se articularam, não foi possível elas voltarem nessa época. O primeiro aspecto que nós nos preocupamos era com a acolhida, a questão emocional. E foi emocionante recebê-los na escola. O olhar das crianças brilhava. Por quê? O isolamento a que foram colocadas, vou usar aqui um termo até, confinadas no ambiente familiar, porque era dentro da casa, nem para a rua, para os clubes, nada, não é? Quer dizer, isso gerou aqui muita insegurança, gerou processos até de instabilidades emocionais. Então, a volta à escola, mesmo com todas as restrições, eu falei até para os professores e para alguns pais, a escola agora ficou muito chata. Por quê? Temos que seguir os protocolos de biossegurança. Então, imaginem lá, lembre-se vocês quando nós íamos para a escola, o que era gostoso? Chegar na escola, ir para a quadra, para os espaços, correr, gritar. Nos corredores ali. Gritar, empurrar, fazer. Escola é vida. E agora, chega na porta da escola, né? Sendo um mosteiro agora. Aferição de temperatura, tapete sanitizante, álcool em gel. E como soldadinhos de chumbo, coloque-se entre aspas aqui, né? Dirigem-se imediatamente para a sala, onde o professor já as espera. Gente. Segurança. Quer dizer, então, aquele convívio não existia como era antes da pandemia. Olha só. Então olha aqui, ó. Estavam em casa primeiro fechados, sem o convívio, né? Aí vieram para a escola, mas a escola, por questões de segurança, frisamos, ainda não era a escola de antes da pandemia. Mas mesmo assim, esta volta fez um bem tremendo. A questão emocional começou a ser recuperada. E o que nós observamos aí? E os consultórios de psicólogos estão, quem pesquisar, estão lotados, né? Quer dizer, como fruto desse isolamento, muitas crianças jovens apresentam questões emocionais que precisam, inclusive, da intervenção de profissionais. E a escola se preocupou muito com o acolhimento, ouvi-las, trabalhar com elas, ir sanando esses medos. E concomitante com isto, a questão pedagógica, cognitiva, que criou
criou-se as ações para recompor, avaliar, fazer as avaliações diagnósticas e recompor as lacunas que ficaram deste momento que estavam no sistema remoto, que estavam em casa. Por quê? Prejuízos houveram para todos. Uns mais, outros menos, mas todos tivemos prejuízos com esse sistema. Olha só, a molecada deixou a escola de um jeito e voltou para outra escola, como você disse, né? Agora tem regras a seguir e tal, ou seja, não é tão simples assim. Não, você mexe imagina... com a rotina demais. Hora do intervalo, o recreio, o lanche, eles tomam na sala de aula. Olha só. Separadamente. Ou em espaços mais amplos, como a gente tem um espaço bastante amplo, né? Mas separadamente. Né? Quer dizer, então mudou-se demais, os parâmetros de atuação dentro da sala de aula e na escola. Se pensar de fato, é outra escola realmente depois de um ano. Porque no começo da pandemia ali foi após o carnaval, né? Fevereiro, março, o pessoal estava de férias alguns e voltando para a escola. Pouco tempo depois, paralisou tudo, né? 50 dias de atividade. Exatamente. Tivemos. Quase que não voltaram para a escola, né? Por causa do período de férias, carnaval, enfim. Aí teve essa parada, ninguém sabia como procederia daqui para frente, acabou sendo o ensino, ficou um tempo, né, sem as aulas até tomarem as decisões, ficou o ensino remoto, depois foi voltando aos poucos pro híbrido, né, e realmente, de fato, as crianças, né, está voltando para a escola e eu creio que totalmente diferente. Realmente é uma outra escola, eu né? tô tentando imaginar que é muito interessante. Não tem nada a ver com a escola que a gente frequentou, né? Não, e mudanças... De um ano para o outro é muito rápido. Muito, e mudanças vieram para ficar. A questão da... É mesmo, Júlio, não é temporário. Olha, não, né? Não, então vamos lá. A tecnologia entrou em definitivo nas escolas. E era muito relutante, né? Era... Muito bacana, Alex. Por exemplo, assim, o projeto da escola, lá quando nós fizemos a parceria com a Google, era para, em 2 anos, eles punham os mentores lá, olha, de 18 a 24 meses para a escola fazer uma imersão nos processos tecnológicos. Por quê? As resistências são naturais, não é? Quem é do mundo tecnológico é essa garotada que está aí. Nós somos meio dinossauros nesse processo. Verdade, E nós estamos nos reinventando, aprendendo. E temos as resistências, não é? Então, assim, mas da noite para o dia nós precisamos incorporar esse novo modo de fazer educação. E a tecnologia se fez presente aí. Então, a internet veio para ficar. O ensino híbrido vai permanecer. Acabou a pandemia, não tem mais ensino híbrido? Não. Quer dizer, são ganhos que nós tivemos nesse período que vão permanecer e vão facilitar os processos de aprendizagem. É esse mundo aí, não é? Quer dizer, pedagogias ativas, né? Aquele professor que ia lá para frente na lousa com o giz, ainda com o giz, né? Muitos nem a lousa branca, né? E ficava lá falando. Quer dizer, não tem mais espaço. Quem imaginar, né, professores, youtubers, por exemplo. Sim, né? Se transformaram. Realmente. E aí eu coloco assim, os próprios professores, de uma forma muito dolorida, cresceram muito. Porque tiveram que estudar, se reinventar, se preparar para esse modo como era possível fazer educação. E isso trará muitos ganhos agora na sequência. E quando, vamos dizer assim, a normalidade, essa nova normalidade se colocar. Então, estes ganhos adquiridos de uma forma até muito tensa, eu penso que estarão presentes nas novas relações pedagógicas que acontecerão daqui para frente. Ô, Júlio, e os pais? Como é que os pais estão encarando essa situação? Como que foi durante a pandemia? Reclamavam muito, porque eu não consigo, o meu filho não presta atenção nas aulas, o que eu faço? Pediram muita ajuda e agora no retorno? Embora tenha a vacinação, né? Hoje, acho que, cara, o que a gente poderia dizer em porcentagem aí? Paranaíba está praticamente quase toda vacinada, digamos assim, mas ainda há o medo, ainda há a preocupação. Como que está o clima emocional desses pais? Olha, o ano passado os pais
todos ficaram em casa, né? Então a gente percebia assim uma insegurança muito grande em relação aos processos e a mandar os filhos para a escola, até porque a questão da imunização estava iniciando, não é? Iniciando. Mas a parceria dos pais neste processo foi fundamental. É verdade que muitos tiveram que se transformar lá na casa. Imagine aqui uma família com 3 filhos, né? Pai e mãe precisando trabalhar, às vezes dos cônjuges tendo que abrir mão do trabalho para ficar com os filhos, para tentar acompanhar as aulas online ou as atividades que foram enviadas pelos professores. Então, esse reinventar-se da família foi também um grande desafio e com certeza levou também muitas tensões. E eu falei assim que e essas tensões sempre tem também o lado bom, o lado de aprendizado, porque aí a família também teve uma oportunidade, porque ela conhecia o filho, né? Com esse sistema de aulas, ela teve uma oportunidade de conhecer o filho aluno. Como é que este filho se punha ali nas plataformas, nas aulas, na execução das atividades, não é? Porque nas relações com a escola, em determinados momentos, você dialogando com a família, tem aquele aluno que tem uma dificuldade maior de concentrar, de fazer as atividades, por uma imaturidade, por não se identificar tanto com o processo, né? E via de regra, daí a gente pensava mais localizado o problema, às vezes, na escola, na relação com o professor. E este momento que a família teve o filho dentro de casa, também ela teve uma oportunidade para identificar, assim, em loco, como é que o filho, a filha reagia perante as atividades propostas pela escola. Era um aluno focado, concentrado, ou aquele aluno que dispersava com facilidade e não se identificava com o trabalho? Olha só. E nesse sistema, então, isso ficou muito evidente. O prejuízo maior daqueles jovens, daquelas famílias que, por N razões, e muitas razões plenamente justificáveis, não conseguiram criar um ambiente minimamente favorável para os processos de aprendizagem. Já outros, por até questões pessoais e de identificação do próprio aluno com sistemas tecnológicos, trabalharam muito bem nas plataformas. Então, os prejuízos foram minimizados, poucos, não é? Nós fizemos no início do ano, principalmente no processo avaliativo, uma avaliação diagnóstica, não é? E o que a gente identificou? Eu, de 45 alunos, eu tive ali uma dezena de alunos que apresentaram uma defasagem maior, não é? E muitos desses alunos porque não conseguiram justamente criar esse ambiente de trabalho familiar. E aí a proposta da escola foi criar no contraturno ações, e foi um período ali, 1 mês e pouco, todos os dias os meninos iam para a escola no período da tarde para recompor as lacunas oriundas desse período que estavam em casa, não é? Mas a família foi uma grande parceira da escola. E aí eu quero parabenizar todos os pais pela compreensão, pelo carinho, pela forma aberta com que caminharam com a escola, porque eles se transformaram também em professores. Com certeza. E eles não foram preparados para isso, né? Então a gente ouvia assim, às vezes, de criança: eu não entendo a minha mãe, né? Mas a minha mãe é boa nisso, talvez não seja tão boa, até porque ela não fez uma preparação específica ali, né? Eu gosto mais quando a professora explica. Bom, a professora tem a obrigação de explicar e explicar bem. Então, assim, as famílias também cresceram. E eu penso que agora exista, inclusive, um olhar diferente na relação da escola com a família. Sim. De parceria mesmo. Sim. Entendendo que a educação
uma formação séria, profunda, transformadora, tem que ser feita junto com a escola, a família participando. E a gente tem dados muito claros. Aquela família que ao longo da caminhada de formação do filho, do estudante, se faz presente, acompanhando, estimulando, cobrando, se posicionando, esses jovens, esses alunos têm uma caminhada bem mais significativa em termos de aprendizagem. Aquela família que por razões diversas, coloquei na escola, a escola se vire e trabalhe, o risco daquela criança, daquele jovem não ter o desenvolvimento que poderia ter é real e é certo. Certeza de que vai ter prejuízos se a família agir dessa forma, né? Pus na escola, a escola que se vira, né? Sim. Os pais agora têm essa consciência, né? Porque você disse, eles presenciaram ali, viram como é que funciona. Você vê como que até um período tenebroso como esse acaba trazendo benefícios, digamos assim, né? Porque o ser humano vai tendo que se adequar, né, Júlio? E foi assim, ou se adequa... Ou se adequa, não tinha outra alternativa, né? A história nos mostra que são os momentos de crise em que as revoluções, os crescimentos, os avanços acontecem. Por quê? Na crise nós somos instados a buscar soluções, saídas, a pensar, a criar, a inventar, enfim, né? E esse foi um momento ainda de crise, de transformações. Então, sejam os educadores, os sistemas e mesmo as famílias estão percebendo a necessidade de nós nos tornarmos aí protagonistas de um processo de transformações. E é só com a ação contundente de todos nós que nós vamos conseguir levar os nossos jovens a um patamar diferenciado de formação. Porque tem dados que mostram assim, vamos lá, primeiro, o Brasil foi um dos países que mais tempo ficou com as escolas fechadas. Você pega a Alemanha, França, Grã-Bretanha, outros ali ficaram 20, 30, 90 dias, 70 dias parado. Nós ficamos de março, 20 de março quando paramos, 2020, as escolas particulares, muitas conseguiram voltar no sistema híbrido este ano, o início do ano letivo, escolas públicas, acho que poucas conseguiram voltar no sistema híbrido no início do ano letivo, agora que voltaram recentemente, não é, o sistema híbrido, e presencialmente faz um mês que estão aí com um grupo, e agora acho que do dia 4 em diante é que elas virão todos os alunos para a escola, não é? Então, assim, quer dizer, foi um desafio gigantesco para que nós pudéssemos colocar a educação em andamento. E agora, com esses alunos dentro das escolas, é a hora de fazermos verdadeiramente uma avaliação e termos presente os prejuízos, não é? Tem dados que mostram, que diz assim, que no nosso país nós vamos ter um atraso de 3 a 4 anos na educação. Em relação a outros países, por exemplo? Também, eu li uma matéria, são todas pesquisas que... E pesquisas diferem né? Mas tem assim, que falam que alguns países têm um prejuízo de 3 meses a 6 meses, 9 meses. Eu acho que eu li essa pesquisa. No processo educacional. Mas pelo tempo que nós nossos educandos ficaram com as escolas fechadas, não é? Não estou aqui dizendo que deveriam estar abertas, mas em outros países estavam, não é? São dados, né, Júlio? Não tem como fugir dos dados. Então, o prejuízo nosso é maior. E a grande dificuldade em termos de país são as diferenças, não é? Porque se já havia antes da pandemia, diferenças gritantes entre sistemas de ensino, não é? Bem lembrado. Agora, nesta pandemia, esse distanciamento se ampliou e muito. Porque as escolas particulares, de um modo geral, com as plataformas transmitindo, por exemplo, quem estava em casa este ano
tanto o Objetivo quanto a Escola Caminho, nós transmitíamos as aulas de 7 da manhã às 11h30, meio-dia e meia para o ensino médio. Todo o conteúdo pertinente a essa etapa foi trabalhado, né? O Estado, por questões de internet, de infraestrutura, quer dizer, não tinham estas transmissões. Os professores labutavam, preparavam exercícios, tinham que levar na casa, faziam a busca ativa, quer dizer, foi um desafio maior ainda para eles, para tentar envolver esses jovens. E relatos de professores que entregavam na casa e iam buscar, sequer estavam feitas as atividades, não é? Quer dizer, o percentual de alunos do Estado que realmente, do município, que fizeram, muito baixo. Quer dizer, isto tem um reflexo amplo no processo formativo do país. Então, esses prejuízos estarão presentes nas etapas futuras. Aí o grande desafio agora dos gestores é o que fazer de fato para minimizar estes prejuízos. Quais as ações concretas que teremos que fazer para recompor pelo menos uma parcela significativa destas perdas. E eis o desafio que se tem aí pela frente. E olha, realmente, né? Que desafio. E a gente pensa que com certeza é um investimento a mais na educação, para que acelere ainda mais isso. Por mais acelerado que esteja, eu acho que a gente vai ficar um pouquinho mais atrás, né? Ô, Júlio, em relação aos outros países. Eu sou da década de 80 ali, né? Então eu cresci ouvindo que o Brasil era o país do futuro. O futuro nunca chega, velho. Nunca chega. O Brasil sempre é o país do futuro. Porque é educação, mas os caras não estão nem aí pra educação. Essa que é a grande verdade. Se melhora a educação, depois vai prometer o quê? E um povo bem informado, talvez seria interessante para os nossos governantes. Aí que tá o negócio. A gente vê o cuidado do ensino privado, né? Você contou a história, você chamou os professores, chamou os pais. Agora com esse lance de voltar, a criança chega aqui, vai pra sala, o professor já tá esperando. É meio utópico a gente imaginar que isso vai acontecer no ensino público. E aí que a gente pensa, o número de alunos que nem retornou para a sala de aula no ensino público é assustador, Júlio. É assustador. Já no setor privado, como é que foi esse retorno? Voltaram todos? Como que foi? Porque teve uma molecada que falou, não volto mais. A gente até comentava aqui uma informação sua. Alguns passaram a trabalhar para ajudar a família que perdeu renda, o pai às vezes perdeu o emprego, ou a mãe era autônoma e teve que parar de trabalhar, e o moleque teve que ir pra rua, vender alguma coisa, arrumar um serviço, fazer um bico para trazer comida para dentro de casa, e esse aluno não voltou para a escola. No setor privado, como que tá? Você sentiu? Alguns não voltaram também? Olha, pouquíssimos alunos não voltaram. São 660 alunos matriculados no Educandário Santa Clara. Eu tenho no máximo 10 famílias que ainda não se sentem seguras em mandar os filhos para a escola. Então, maciçamente voltaram. Mesma questão, aponto a Escola Caminho. Eu tenho contato direto com a professora Ivete, não é? Porque a gente aí é uma luta pela educação na cidade, não é? Independentemente de serem instituições diferentes e concorrentes no processo de trabalho, né? Mas a gente visualiza muito a formação da juventude de nossa cidade, e os nossos alunos praticamente estão todos na escola. Inclusive, no início do ano, na área de educação infantil até o primeiro ano, nós tivemos uma proposta de fazermos salas menores. Por quê? Para atendê-los todos
todos os dias na escola, seguindo o protocolo de distanciamento de 1,5 m. Então, minhas salas de primeiro ano tinha 9 alunos, 10 alunos, educação infantil 7, 8, conforme o tamanho das salas de aula para recebê-los dentro do protocolo. E assim foi feito. Então, algumas fases nós já tínhamos os alunos presencialmente o ano todo. E agora, no segundo semestre, especialmente no mês de agosto, final de agosto, com a mudança do protocolo de 1,5 m para 1 metro, nós conseguimos receber todos os alunos. Então, assim, maciçamente eles estão na escola. Por quê? Percebem a necessidade de estarem na escola presencialmente. Por melhor que tenhamos trabalhado as plataformas, enviado as aulas, transmitido, é na relação presencial, é na relação dentro de sala de aula que as trocas, que as experiências, que o conhecimento se consolida. Então, por melhor que tenhamos feito na plataforma, geram prejuízos. E a presença na escola está conseguindo elevar esse patamar de desenvolvimento. Nada substitui o contato. Né? A gente pode colocar essa questão da própria evasão escolar, né? Que é um tema que é há anos debatido aqui no nosso país, né? Atrair, né, esses alunos. Infelizmente, eu acho que a pandemia acabou... Então, assim, a escola, nós sabemos que ela, como um todo, em relação ao desenvolvimento tecnológico, ela é atrasada. Né? Sem sombra de dúvidas. Ela não conseguia dar resposta às necessidades, aos anseios dessa garotada. E com a pandemia, mais ainda. Ao ficarem em casa e da forma como ficaram os processos aí, muitos se acomodaram, perderam a motivação de ir para a escola e também, tem um dado, que foram para o mercado de trabalho. Olha não é? só. E estando no mercado de trabalho, não se sentem agora impelidos ou motivados para voltarem àquela escola que já não dizia muito para eles, né? Já não era atrativo. Exatamente. Enfim, né? E agora, diante da crise econômica que está aí, o jovem ganhando um dinheirinho, ajudando a família também em casa a recompor os orçamentos e até ele mesmo tendo alguns valores para gastar, né? Quer dizer, não estão voltando para a escola. Conversando com alguns diretores, professores, em bate-papo rápido, então tem salas que de 20 alunos, 15 alunos, 30 alunos, voltaram 5, 8, Cê 10. tá Quer dizer, enquanto que a escola particular tem aí praticamente 100% dos alunos, muitas salas do estado, pelo que eu ouvi, estão com a capacidade bem reduzida de retorno. E aí percebam o prejuízo que temos. Porque o ano que vem, esses jovens possivelmente estarão na outra fase, até porque os processos avaliativos estão sendo diferentes agora. Quer dizer, ele não desenvolveu, era aluno do primeiro ano do ensino médio, não teve o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, não trabalhou. Ele estará no segundo ano, não é? O ano que vem. Assustadora. E aí as escolas vão fazer o quê com essa situação? Ou alguns talvez nem se sintam motivados a voltarem, embora tenhamos a obrigatoriedade deles estarem na escola. Né? Assustador. Daqui uns anos no Brasil, você acredita que pode ter uma dificuldade assim, de profissionais em determinadas áreas? Já tem, né? Por conta desses acontecimentos? Já tem uma previsão assim, meu Deus... se preparar, né? Como eu disse, todo momento de crise é momento de crescimento. Conversando com o pessoal, batendo um papo, então o que eu percebo assim? Existem segmentos, existem alguns nichos que produziram muito neste período de pandemia. E, na verdade, serão estes jovens que estarão liderando os processos amanhã. Estes que não tiveram o desenvolvimento ou ficaram prejudicados, infelizmente serão comandados. E o grande problema que nós vamos ter é qual é o perfil do profissional que o mundo tecnológico, o mundo moderno precisa. É um profissional que
saiba aprender, que tenha facilidade de aprender, que tenha raciocínio, que tenha comunicação, que saiba se relacionar. Então, se tivermos uma lacuna muito grande agora, aqueles que conseguiram se superar é que vão liderar. Logo, as empresas, as instituições terão muitas dificuldades com profissionais qualificados para gerir os processos. É olharmos as universidades, não é? Com certeza. Vamos imaginar aqui, olha, quem estava no segundo ano do ensino médio ano passado e no terceiro ano, praticamente trabalharam muito pouco nesse período. O ano que vem estarão nas universidades. E hoje as universidades, exceto as públicas, né, e não em todos os cursos, porque alguns cursos das públicas também o processo seletivo hoje está muito facilitado, né, porque a demanda é baixa, mas as instituições particulares, a facilidade de acesso é muito grande, né? Até porque a demanda é baixa, né? Agora eles vão receber esses alunos com uma defasagem muito maior ainda. E eles vão ter que preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Como é que se dará esta relação? Como é que será esse trabalho? Então, por isso que a gente aponta que o prejuízo econômico virá. As pesquisas estão apontando aí, por causa desse processo. Porque o que pode, e nós falamos aqui o que seria do país, o que eleva o desenvolvimento de um país é a educação. Sem dúvida. Não é? E aí você falou ali, Leonardo, pois é, mas essa sociedade quer uma educação diferenciada, é complicado, né? Porque a educação, na verdade, é reflexo da sociedade. Vamos lá, né? Quem é que pensa a educação? Aí, os mentores de todo um processo, que estão nesta sociedade, né? Se eles não querem a transformação verdadeiramente, como fica? Mas, por outro lado, a educação é a única possibilidade de avanços e transformações da sociedade. Então, como conciliar essa questão? A educação é reflexo da sociedade. Quem pensa sociedade, de repente, são pessoas que no discurso até falam uma coisa, mas na prática não é bem assim, não é? Quer dizer, e aí? Teremos uma mudança realmente? Às vezes é desanimador, mas não podemos perder a esperança. Com certeza. Né? Eu sou um crítico ferrenho do ensino estatal. Eu acho que o Marquês de Pombal lá, ele só ferrou nós. Né? Tudo começou errado quando nós expulsamos os jesuítas daqui e o Pombal tomou conta depois. O ensino do Estado, cada governo vai querer que o cara, que o moleque aprende dentro da sala de aula o que for bom pra ele. O que for bom pra ele lá em cima. Eu não vou querer formar pessoas que me questionem. Então, isso independente de quem tá no poder. Não interessa se é A, B ou C. É assim que funciona. Eu acho muito perigoso esse modelo de achar que Brasília pode reger tudo, sabe? Principalmente educação. Eu acho muito estranho. Por isso que o ensino privado, e aí é o que a gente estava comentando, vai aumentar ainda mais o abismo que existe. Porque a gente sabe que quem estuda no ensino privado está mais preparado, tem mais bagagem. E agora, com essa evasão desses alunos do ensino público e o retorno dos alunos do ensino privado, esse abismo vai aumentar, né? Vai aumentar. Quem vai dominar ali são os que tiveram a oportunidade de estar no ensino privado, preparado, né? Bem elaborado, pensado para o sucesso e para a progressão daquele aluno. Já o ensino estatal, os caras querem... Você vê, hoje ninguém reprova mais, você vai passando de ano, aí de repente você vê gente aí entrando nas universidades sem saber a diferença de mais e mas. É assustador, viu, professor? A gente não pode perder a esperança, mas quando você encara a realidade, é difícil você... Você falou, Leonardo, que ninguém mais reprova. Eu até faria uma colocação assim... Porque antigamente nós tínhamos a escola boa, nossa, reprovou tantos, é um processo extremamente seletivo e até diria excludente hoje, não é? Na verdade, a escola boa é aquela que o aluno aprende.
aprende. O que ocorre é que os nossos alunos não estão aprendendo e estão avançando. Exatamente. Então, o que precisaríamos é, ao avaliarmos os processos e termos clareza desta não aprendizagem, criar ações efetivas que possibilitem a aprendizagem. Então é isto que de fato não acontece de uma forma intensa, contundente, organizada, pensada e efetiva. Porque são criadas ações, projetos apenas às vezes para maquiar, não é? maquiar. É a sensação que eu tenho. Eu ouvi uma live de uma das nossas dirigentes de Estado, não é? Falando do processo do trabalho nessa pandemia, do que fizeram, das avaliações. Quem não conhece a realidade, vê-la falando e assimilando como sendo verdade, olha, daria um prêmio pela eficácia e eficiência. E na prática, é a minha sensação. Não é bem isto. Exatamente o que eu sinto quando eu vejo. É porque na teoria é sempre muito bonito, é muito interessante. E vem com os dados, né? Planos nacionais de educação, é bonito, sinceramente. Mas na hora de secar o bagaço, o menino não sabe elaborar um texto. E os estudos, Júlio, vão assustando a gente, igual a gente estava comentando aqui no início do programa. Um estudo recente está mostrando que essa geração agora é a primeira geração que tem o QI inferior ao dos pais. Um outro estudo aponta que essa geração, pela primeira vez, os filhos vão ter menos poder econômico do que os pais. E hoje, capa da Veja, nós estamos ficando cada vez mais estúpidos por conta das redes sociais, sabe? A banalização da linguagem. Pô, cara, a gente tem um idioma, a gente tem uma língua tão bonita, a gente tem uma gramática tão bacana. Aí agora os caras estão se lixando pra isso, querendo inventar isso, inventar aquilo. E as músicas, você entra no Instagram, as musiquinhas de TikTok, é só palavrão, é só conteúdo sexual. E isso vai moldando pessoas, gente. Vai moldando personalidades, você vai perdendo a capacidade cognitiva. Hoje você não precisa interpretar uma música. E aí, o que assusta? É a leva de analfabeto funcional. Aluno que tá lendo ali um parágrafo, mas não sabe codificar aquilo. Tá assustador o negócio. E os estudos vêm vindo e vêm apontando que o negócio não melhora. E quando você vê o Brasil tá sempre lá no final. É sempre o pior em educação. É assustador. E agora, nesse pós-pandemia, a gente fica com mais medo ainda. Mas que palavra de consolo o Júlio daria pra gente? Como é que o professor Júlio pode levantar a nossa cabeça, o pai que tá em casa, o aluno que tá ali? Como é que vocês lidam com isso ali, principalmente em questão a plataformas digitais que acabam tirando a atenção do aluno? Como é que vocês trabalham isso, Júlio? Olha, nós trabalhamos junto à família, junto aos alunos, conscientizando-os a que o conhecimento é o passaporte para o desenvolvimento. Sem este conhecimento, e esse conhecimento não vem se ficarem lá nas redes sociais, lendo e jogando e participando daquelas futilidades que estão aí eivadas das redes sociais. Mas esse conhecimento vem pelo trabalho árduo de sentar, ler, interpretar, trabalhar. E aí nós vamos construindo com eles esta mentalidade vencedora. Se você quiser ter um espaço lá na frente de liderança, de conquista, estude, se prepare, trabalhe, né? E sabemos que isso não é fácil, que exige. Então, vamos construindo essa mentalidade. Eu vejo que é o único caminho, Leonardo, não é? Porque se nós também favorecermos essa tendência natural do ser humano, a acomodação, porque é da natureza humana, com certeza, né? Se nós não somos exigidos, nós vamos nos acomodando. E o que eu percebo, de um modo geral, nos processos educativos, na sociedade de um modo geral, é que
cada vez menos se tem menos exigências sobre N fatores. E na educação, muito isso. Não exige demais do meu aluno, coitadinho, vai abalá-lo emocionalmente. Claro que você tem que ter essa percepção, mas é preciso instigar, é preciso desafiar, é preciso colocar metas, e é assim que nós vamos superando. Então, esse trabalho tem sido feito exaustivamente junto aos alunos. E aí uma cobrança, não é? Então, por exemplo, assim, agora todos os processos avaliativos da escola já serão presenciais, porque na plataforma, quando eles faziam, favorecia que as pesquisas acontecessem. Nós temos os alunos que ajudam os outros na hora errada, nós temos alunos que pagam para outros fazerem as avaliações. Exatamente. Quer dizer, temos de tudo. Então, na verdade, são situações que na imaturidade de alguns dificultam uma caminhada. E agora a verdade virá à tona. Neste momento que nós estaremos com todos eles presencialmente, o Estado agora do dia 4 em diante também, teremos condições de fazer verdadeiramente uma avaliação diagnóstica e avaliarmos os prejuízos, as lacunas e criar as ações para frente. Mas a esperança, assim, olha, eu tenho alunos e conversando com outros professores de outras escolas que se deram muito bem também nesse sistema remoto de trabalho em casa, né? Só para você ter uma ideia, eu até brinquei com o professor Janilson. Para mim, Janilson é o cara da matemática na cidade e região, não é? Surpreendentemente, o ano passado eu tive no vestibular da Unesp, a nossa escola, eu tive 11 alunos que foram para a segunda fase do vestibular da Unesp. Mais até do que em outros anos, não é? E vários deles entraram em engenharia, odontologia, fisioterapia, entraram na Unesp. Daí eu falei assim para o Janilson, ou nós somos muito bons. Por que esse resultado? Eu brinquei, ou nós somos muito bons ou está muito ruim aí fora. Nós temos consciência que fazemos um trabalho muito forte, muito legal, mas também não é essa coisa, né? E aí ele apontou, Júlio, o que ocorre é que alguns alunos tiveram autonomia para trabalhar, não estavam tão preocupados com avaliações, com provas, com aquele batidão que a gente tem, e eles fizeram as próprias trilhas de aprendizagem, quer dizer, a autonomia é onde esse processo vai propiciar também para muitos alunos, para criarem as trilhas de aprendizagem e irem até além da escola, e os resultados virão. Então, a esperança, a expectativa é que com essas plataformas, com a tecnologia, com essas mudanças, as escolas se reinventem e possam criar espaços para que os alunos façam a própria caminhada. A própria disciplina, né? O aluno ter. E o novo ensino médio que está para vir aqui tem algumas coisas muito interessantes nessa linha aí. Nas eletivas que tem, nos itinerários formativos que estão sendo propostos. Então, há esperança, Leonardo. Alex, há esperança. E temos que acreditar e temos que trabalhar para que essa esperança se concretize, porque senão não existe razão de estarmos lutando aí por uma transformação social e econômica. Júlio, muito obrigado pela presença, viu? Pô, bacana demais o bate-papo. É esse lance, né? A gente tem que acreditar, por mais que a gente sempre tá ouvindo ali que o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, o futuro nunca chega. E quando o futuro chega, às vezes é pior do que quando falavam pra gente lá atrás que seria o país do futuro. Mas com iniciativas como essa, com pessoas como você aí, fazendo esse trabalho de célula, né? Ajudando ali na sua escola, a gente tem confiança que o negócio possa dar certo. E é o que você disse, é só a educação que vai mudar o país mesmo. Não tem outro caminho, né, Júlio? É só a educação, né? Muito obrigado pela presença, foi bacana demais bater um papo com você aí. Deixa um alô pra quem tá te vendo aí. Convida essa molecada pra voltar pra escola, Júlio. Moçada, escola, conhecimento, transformação, o único caminho para vocês mudarem a vida. É o que tem para o momento. Vamos lá, todo mundo na escola, estudando, recompondo, criando, acontecendo, interagindo. Isso é bom demais. Tivemos aí o bate-papo com o professor Júlio, que vai ficar disponível, claro, nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar depois na íntegra
no Facebook e também no YouTube. Não sai daí, a gente já volta.